Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa reunião sobre avaliação de desempenho final. Então, eu sou a Danusa, eu sou a chefe de divisão da divisão de atribuição de aulas e estou aqui com os técnicos Luiz e Pedro. Então, essa reunião tem como objetivo explanar todas as ferramentas na sede para a viabilização da avaliação de desempenho final. Então, nós vamos explanar ferramenta por ferramenta e, ao final, nós disponibilizaremos um QR Code para que vocês possam enviar as dúvidas, né? E qualquer pergunta que não ficou bem explicada aqui, dessa maneira faremos um FAQ e enviaremos a toda a rede. Então, todos os materiais aqui compartilhados serão enviados para a rede, a gravação dessa reunião e também o FAQ com as perguntas encaminhadas. Como que a gente faz Vou agora pedir para todos manterem os microfones fechados. Aqui, nós vamos escutar que tem uma... Vou pedir para que vocês mantenham os microfones fechados para não atrapalhar também a gravação do material que vai ser disponibilizado, certo? Então, vamos dar início à reunião. Em síntese, nós vamos tratar aqui da Resolução SEDUC 83 de 2025, que implementa a avaliação de desempenho para todas as unidades escolares da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Também da Portaria Conjunta SUCOR-SUPED 1 e 2 de 2025. Vamos falar do fluxo das etapas, dar algumas orientações gerais e apresentar passo a passo as funcionalidades que tem na sede para essa versão da avaliação de desempenho. Teremos um espaço para as dúvidas através do QR Code e alinhamento em relação às solicitações que as unidades podem enviar para as UREs, como que esse fluxo vai chegar até nós para o DAA, Divisão de Atribuição de Aulas, que é responsável na pasta por essa atividade que é a avaliação de desempenho. A Resolução 83 de 2025, ela implementa a avaliação de desempenho para toda a rede, com a finalidade de aferir o desempenho individual no cumprimento de suas atribuições, subsidiar a formação continuada e subsidiar também a tomada de decisão por parte dos gestores quanto à permanência dos profissionais nas unidades escolares. A Portaria Conjunta SUCOR-SUPED número 1, publicada em 10 de outubro de 2025 e alterada pela Portaria Conjunta SUCOR-SUPED número 2 de 2025, publicada dia 15 de outubro, ela traz o cronograma da avaliação de desempenho final. Então, o cronograma está da seguinte maneira: de 20/10 a 24/10 é o período para regularização dos registros na sede e a prévia da definição de participantes, e a definição de diretores avaliadores, que é uma ferramenta nova para essa edição. De 28/10 a 31/10 será o período para definição de participantes. De 4/11 a 18/11, o período para preenchimento dos questionários de todos os avaliados e avaliadores. O período foi estendido pela portaria número 2, levando em consideração a época do provão seriado. De 24/11 a 26/11, será disponibilizada a visualização dos painéis de resultados dos avaliados pelos diretores e pelos dirigentes das unidades regionais de ensino. E é até esse momento que vem a portaria 1 e 2. Será publicada uma portaria número 3, que versará sobre o que vem a seguir, o que vem depois da visualização dos painéis. Então, nessa orientação, nós vamos explanar todos os recursos e as funcionalidades na sede e quem deve fazer o quê até o dia 26/11. Muito importante salientar: quem faz parte da avaliação de desempenho final? Qual é o público-alvo da avaliação de desempenho final? Então, são os profissionais do QM em exercício nas unidades escolares. Então, os profissionais que estão afastados, estão na diretoria de ensino ou estão em órgãos centrais, eles não serão avaliados pela avaliação de desempenho final. Então, serão somente os profissionais do QM em exercício nas unidades escolares. Mas em exercício em que data? Em qual unidade? Em que data? A data base será dia 19/10, que é o dia imediatamente anterior ao início da avaliação de desempenho final. Uma nota importante:
é necessário retirar da definição de participantes todos os docentes contratados com contrato vigente a partir de 18/7, ou seja, segundo semestre. Então, se o contrato ele foi inserido, né, criado, iniciado a partir do dia 18/7, que é o segundo semestre, eles devem ser retirados da avaliação de desempenho como avaliados e avaliadores. Eles não participam dessa etapa. Os docentes em licença, eles devem ser definidos como avaliados, eles participam como avaliados, não devem ser excluídos, mas eles são retirados como avaliadores. Então, o docente em licença, ele é avaliado, mas ele não é avaliador para não executar nenhuma atividade durante a licença. Qual será o fluxo de etapas e a apresentação que se dará agora com esse tutorial em vídeo e slides também? Esse é o fluxo de etapas para avaliação de desempenho final. Número 1, cadastro do período, feito aqui pelo DAA, já está em execução. Número 2, definição do diretor avaliador, que será a responsabilidade da URE, e vamos detalhar aqui o passo a passo. 3, acompanhamento das definições dos diretores avaliadores, pela URE também. 4, prévia da definição de participantes. Quem vai visualizar a prévia é o diretor avaliador. 5, definição dos participantes. Quem faz isso é a unidade escolar. 6, processamento das informações e entrega dos questionários pela Prodesp. Entre uma etapa e outra, a Prodesp vai processar e entregar os questionários. 7, preenchimento dos questionários por alunos, professores, coordenadores, vice-diretores e diretores. 8, processamento dos registros das avaliações pela Prodesp. E 9, a disponibilização dos painéis de avaliação, que será feita por nós na sede, né, no momento oportuno, que é a partir do dia 24/11. E a partir de agora, vou passar a palavra aqui para os técnicos Luiz e Pedro, e eles vão passar etapa por etapa, apresentando na sede as funcionalidades, mostrando o período que isso vai ocorrer e quem é responsável pela ação. Fiquem atentos às novidades, porque, diante da avaliação diagnóstica, identificamos vários problemas ou várias ferramentas que não colaboravam para uma boa aplicação da avaliação. E essas ferramentas foram corrigidas, melhoradas e algumas funcionalidades novas implementadas para um sucesso na execução dessa avaliação. Ao final, haverá um QR Code, como eu já falei, em que vocês poderão enviar todas as dúvidas ou que não ficou claro na explicação, e nós enviaremos material ou marcaremos uma outra reunião somente para tirar as dúvidas. Então, passa a palavra. Muito boa tarde, pessoal. Aqui é o Luiz, né? Eu acompanho aqui a equipe da divisão de atribuição, né? A gente está junto aqui, eu, Danusa e Pedro, para estar passando essa orientação para vocês a respeito aqui da avaliação de desempenho final, né? Um ponto aqui, né, que vale a gente ressaltar aqui, ainda aqui nessa parte do material, né, é que a gente colocou um destaque nos itens 6 e 7, aqui, que são ações realizadas pelo time técnico da Prodesp, né? E o que isso quer dizer? Por que a gente coloca esse ponto de atenção aqui? É que após esse processamento das informações, né, a gente não consegue realizar uma atividade fora do período especificado no cronograma. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A última parte, né, dessa etapa da avaliação de desempenho que ocorre aqui, antes desse processamento aqui no item 6, é a definição dos participantes. Se por algum motivo ficou faltando alguém na definição, ou incluir, ou retirar alguém, e a gente já passou por essa parte aqui, essa fase do processamento, não é possível a gente voltar, tá? Então, por isso que aqui é um ponto de extrema importância, né? Uma vez que é processada a informação e é feita a entrega dos questionários, a gente não consegue incluir essa pessoa, sabe? A gente não consegue fazer com que ela participe ou deixe de participar, né? Da maneira que está registrado lá nos parâmetros, né, pelo diretor avaliador, uma vez que a gente processa as informações, não tem como incluir, tá? Então, a gente tem que se atentar muito aqui à questão do cronograma. O mesmo ocorre aqui no processamento dos registros das avaliações. Se, de repente, faltou, por N motivos, faltou ali a realização de alguma ação para fins de avaliação, e a gente processou os registros das avaliações, também não tem como inserir isso em sistema com data extemporânea, tá? Por isso que a gente colocou aqui nesse PPT
esse destaque para esses dois itens aqui, no item 6 e o item 8, né, que é um ponto aqui de que, uma vez que é processada a informação, a gente não consegue retroagir, tá? Então, eu vou seguir aqui com parte da apresentação e eu também já passo a palavra aqui para o Pedro, né, para estar falando a respeito do sistema. Bom, então, primeiramente, pessoal, boa tarde a todos. Eu estou aqui junto a Danusa e o Luiz. Estamos aqui apresentando para vocês este material de forma não apenas a informar dos nossos passos referente à avaliação de desempenho fase final, mas também para apresentar novidades, como a Danusa disse, né? Nós trabalhamos junto com a equipe de sistema justamente pois quando observamos fragilidades, né, e ferramentas que não nos auxiliaram nesse momento diagnóstico, nós corremos atrás disso para poder criar novas soluções, né, que pudessem nos auxiliar e permitir, né, que o processo flua, né, com maior tranquilidade, com a devida eficiência, tá? Contudo, antes da gente apresentar isso, eu quero deixar aqui algumas orientações claras para vocês previamente, né? Então, a primeira questão das duas novidades que a gente vai ter e vai apresentar para vocês. A definição de diretor avaliador e prévia da definição de participantes, né? O que é importante informar, as duas elas vão ocorrer no mesmo período, que vai ser de 20 a 24 de outubro, né, a partir da semana que vem. Só que é necessário informar que, para fins de sistema, para o bom funcionamento do sistema, a gente deve realizar, dentre essas duas funcionalidades e seus procedimentos, prioritariamente o procedimento de definir o diretor avaliador. Antes de fazer essa conferência dos participantes na prévia, né, da definição de participantes. Então, prioritariamente dessas duas novidades, a gente tem que atualizar e definir primeiro o diretor avaliador, que a gente vai apresentar de maneira mais aprofundada com vocês daqui a pouco, tá? E aproveitando também para deixar de maneira mais apresentável, né, a questão da própria prévia, né, da definição de participantes, ela vai consistir em uma consulta que vai ser possível realizar, como eu disse, de maneira prévia, da situação da definição de participantes de todas as escolas, de todas as URES, para fins de quê? Que vocês possam, assim como a gente colocou aqui em vermelho, averiguar e regularizar os registros dos participantes na sede, né? Permitindo, claro, se necessário for algum ajuste através da figura do diretor avaliador indicado. Ou seja, se for entendido ali, visualizado algum tipo de erro ou alguma coisa colocada indevidamente ou a falta de algo que deveria estar dentro desse registro desse participante, o momento da prévia surge para isso, justamente para poder tanto você fazer essa averiguação, verificar se está tudo direitinho e, claro, regularizando se necessário for, tá? Certamente dentro dessa visão aí do diretor avaliador indicado que vai ocorrer antes, pois como a gente falou aqui, isso está ocorrendo de maneira prioritária. É importante frisar que as leituras feitas para avaliação de desempenho são retiradas todas da sede, da associação, das designações, dos afastamentos do programa Ensino Integral. Então, caso na ferramenta de verificação prévia dos participantes você visualize que não há um participante listado lá, deve-se conferir a funcional daquele participante, a associação de aulas, o registro do afastamento, porque é de lá que as informações vêm. E, em último caso, reportar o caso na URE ou aqui para o DA para verificar se é um caso não previsto das várias homologações que foram feitas. Certo, eu vou dar andamento aqui. Agradeço aí o recorte da Danusa. Então, primeiramente, gente, a gente está focando aqui no prioritário, né? Que é essa nova funcionalidade de definir o diretor avaliador. Por que ela surge? Porque a gente observou no período da avaliação diagnóstica, vocês bem lembram, tivemos dificuldades referentes às unidades escolares que, por exemplo, ou não tinham um diretor, ou não tinham um vice, um coordenador, né? A gente conseguiu, até certo ponto, mediar isso através da figura do supervisor de ensino que tinha esse acesso, né, limitado ali, né, para poder atender as suas URIs, as suas escolas dentro da própria URI. Só que de forma a gente conseguir manter tanto uma indicação que vai conceder, né, um perfil que possa atualizar isso, e claro, um relatório, né, dessas ações, a gente criou essa nova funcionalidade do diretor avaliador, que, como vocês podem ver aí no print, vai estar alocado ali na aba de definir participantes, muito, tá? mas tem uns erros aí que eu vou ter que abrir chamada. Eu acho. Nessa funcionalidade, eu peço por Tá gentileza aparecendo só que 3 nós alunos aqui. deixemos os Isso, microfones desligados, por favor. Obrigado. Então, como está dito aqui, né, dessa nova funcionalidade de definir o diretor avaliador. No caso, a gente vai conceder esse acesso, né, será
no caso possível, cadastrar esse diretor, que será responsável pela avaliação de desempenho final na condição de avaliador, ou seja, se houver a URI, né, a escola dentro da URI que não tem um diretor, ele surge, né, essa funcionalidade de definir e conceder esse acesso temporariamente para esta figura, né? E também para manter o controle disso, a gente deixa informado que todas as escolas precisam, né, passar por esse processo antes da entrega dos questionários, ou seja, considerando o cronograma e tudo mais, para que de fato haja uma pessoa que foi indicada e definida para receber esses questionários e poder responder, né, na figura do diretor, tá bom? E claro que essa demanda, né, ela está, né, dentro da responsabilidade da unidade regional de ensino, esse procedimento, no perfil do supervisor de ensino, tá? Ou seja, é uma forma da gente manter o controle para garantir que todas as escolas tenham um diretor avaliador que possa conferir essa entrega, né, esse recebimento dos questionários e a devida, é, o devido preenchimento, tá? Ela serve dessa maneira. E, além disso, como eu tinha falado anteriormente, vai haver também um relatório de indicação também para controle, ou seja, a gente vai conseguir acompanhar, como vocês podem ver, está ali embaixo, né, na parte ali em vermelho, relatório de indicação, que a gente vai poder visualizar todos aqueles que foram indicados enquanto um diretor avaliador, tá bom? Então, ela vai poder permitir isso, esse acompanhamento, ele é muito importante para a gestão da própria URI, né, para verificar quais unidades já têm um diretor avaliador e nas que faltar poder realizar essa força-tarefa para poder definir todo mundo. Novamente, para garantir que todas as escolas tenham um diretor avaliador que vai poder receber esses questionários, né, e poder preenchê-los corretamente, tá? De forma a localizar e atender a todos, tá bom? E aqui eu vou apresentar para vocês rapidamente como vai funcionar através desses prints, tá bom? Primeiramente, através da própria função do diretor avaliador. Como vocês viram lá, está dentro da aba da definição de participantes, clicou, abriu essa tela, entrando nessa funcionalidade, tem que se certificar de que o período e a unidade, né, regional de ensino estejam corretas, né, você vai selecionar a sua própria, se você é da Centro, vai escolher a URI da Centro, se você é de Santos, vai escolher a URI de Santos, se você é de tá bom, e claramente a escola necessária, né, então escola X, Y, Z, então tem que atentar a esse detalhe, viu, justamente para manter o devido controle da definição. E claro, depois feito isso, basta apenas selecionar a escola. Selecionando essa escola, né, nós vamos então ter os dados que a gente vai utilizar para preencher desta pessoa que vai ser, né, indicado enquanto o diretor avaliador, que no caso vai ser o CPF e o DI do mesmo, né, e a justificativa. É necessário informar, né, também para ter um controle, né. Aí, Nesse caso, a justificativa pode ser, se for mesma pessoa que já é o diretor da unidade escolar. Se for um diretor que está em algum tipo de afastamento, algum impedimento, como, por exemplo, uma licença-prêmio muito prolongada, o diretor está em licença-prêmio. Ou, por exemplo, uma unidade que não tem um diretor, ou não comporta, ou não há um diretor no posto no momento. A justificativa, não há diretor na unidade escolar. isso mesmo. Então, a justificativa surge como justamente para que haja o respaldo quanto ao motivo dessa indicação. E, claro, não menos importante, feito esse preenchimento do CPI, do CPF e do DI e da justificativa, é necessário clicar em salvar, tá bom? E, por fim, quando vocês clicarem lá naquela última opção que vai apresentar o relatório do diretor indicado, vai apresentar ali para vocês, conforme essa tabela aqui, o nome do diretor avaliador, o CPF, a data da indicação, o responsável pela indicação e a justificativa, que foi a mesma que foi digitada ali naquele campo da justificativa dentro da tela, tá bom? Então, isso vai também gerar um controle para vocês. E, não menos importante, temos alguns pontos de atenção. Como eu disse anteriormente, todas as escolas deverão ter um servidor indicado nessa funcionalidade, diretor avaliador, mesmo que seja a mesma pessoa que já atua na função, como a Danusa já disse, ou seja, mesmo que já tenha um diretor, ele precisa ser indicado para que o sistema o reconheça enquanto diretor avaliador responsável por aquela escola. E, não menos importante, sobre as limitações de quem deve ser indicado, né? Nesse momento serão apenas somente os membros da equipe gestora, como o diretor, vice-diretor ou os coordenadores, ou seja, na ausência de um utiliza-se o outro, né? Ou seja, se na escola não tem diretor, pode ser ou o vice ou o diretor, e assim sucessivamente, né? E importante frisar que esses membros têm que ser os mesmos membros da equipe gestora que atuam na mesma escola, ou o supervisor de ensino que atua na mesma unidade regional de ensino, ou seja,
Se não tiver ninguém, seja diretor, vice-diretor ou CGP, né, dessa escola, utiliza-se, então, o supervisor de ensino responsável pela URI em específico. Ou seja, se numa escola, na diretoria, na URI de centro, não tem ninguém desses membros da equipe gestora, utilizar o supervisor da URI do centro, tá bom? Só um adendo, o mesmo supervisor ele pode ser indicado para ser o diretor avaliador em várias unidades. Então, não há essa restrição. Então, se na URE há 3 escolas que não possuem um diretor e não possuem nenhum vice, nenhum coordenador, pode-se indicar o mesmo supervisor para ser o diretor avaliador nas 3 escolas. Mas a gente recomenda que sejam supervisores diferentes para acompanhar todo o processo junto à unidade escolar. E levando em consideração, se interessante for também aqueles que já estão, né, condicionados, né, dentro das escolas nas quais ele já atua, né? Ou seja, o supervisor que já atua num certo tipo, num grupo específico de escolas, né, poderia ser as mesmas que ele está atuando, mas isso não é um impeditivo. E por fim, de forma a reforçar a questão ali da manutenção, né, de que todas as escolas têm esse diretor avaliador definido, a gente reforça que a entrega dos questionários só ocorrerá, ou seja, a próxima fase só estará condicionada quando 100% das definições de diretores avaliadores forem realizadas, ou seja, quando todas as escolas de todas as URIs tiverem o seu diretor avaliador indicado, colocou ele ali, colocou o CPF ali, justificou e salvou. Aí sim a gente passa para a próxima fase, que é a entrega dos questionários, tá bom, gente? Então, essa ferramenta é muito importante, né, para a gente poder garantir que em todas as unidades haja um diretor avaliador, porque o questionário enviado ao trio gestor é respondido apenas no perfil do diretor avaliador. Né? Então, é importante ressaltar: todas as escolas devem ter um servidor indicado. E para a gente fazer esse acompanhamento, para que vocês, supervisores, façam esse acompanhamento, há a funcionalidade relatório de diretor avaliador. Isso. E complementando aqui, né, essa parte, né, da avaliação de desempenho, a gente vai estar aqui, né, prestando todo o suporte quanto esse requisito, né, para darmos início aqui à avaliação de desempenho, à entrega dos questionários, né. Então, a gente vai estar em contato direto com os pontos focais, a gente vai extrair um relatório daqui para entender qual unidade regional de ensino já está com todo o quadro completo, qual que ainda está pendente, e a gente faz um alinhamento aqui, né, de órgão central para órgão central, a fim de resolver todas as pendências, né, dentro do prazo especificado, para a gente não ter ali nenhum atraso quanto à entrega dos questionários. Tá? Todos os supervisores terão acesso à definição de diretor avaliador, mas é interessante que cada URE se organize, se vai centralizar essa atividade em uma pessoa, em uma comissão, em 2, 3 supervisores, então o dirigente pode organizar, né, para que não haja essa falha. Exatamente. Outra funcionalidade que foi muito solicitada na última avaliação de desempenho foi a questão de poder visualizar previamente a definição de participantes, Isso. antes de que, de fato, abra a definição de participantes, porque durante a definição a gente vai clicar ou desclicar em quem já está lá listado. Então, atendendo, né, à solicitação da rede, haverá essa fase prévia de definição, ou seja, uma fase de apenas de visualização dos participantes, e o Luiz vai explicar agora como vai funcionar. Isso, exatamente. Essa funcionalidade, ela é a mesma funcionalidade da definição de participantes. Só que a gente vai estar aqui numa fase de testes, por exemplo. Então, a gente vai deixar disponível entre o dia 20 e 24, né, para que vocês acessem e verifiquem se todos os servidores estão aparecendo onde deveriam estar aparecendo, né? Vocês verifiquem junto às unidades, né, se os Professores estão estão listados, se os coordenadores também estão listados corretamente, se as turmas também estão aparecendo corretamente, né? Então, aqui não é para nem selecionar como avaliador, nem como avaliado. Aqui é só para verificar se essa figura, né, esse participante aqui da avaliação de desempenho, ele está onde ele deveria estar aparecendo. Porque, como a gente disse anteriormente, essas definições aqui, elas se desdobram, né, em toda a avaliação de desempenho, né? Então, se a pessoa não estiver alocada no lugar certo, ou por falta de alguma informação nos dados funcionais, ou por até algum erro sistêmico, né,
é interessante que a gente tem esse período para essas análises, né, que é a prévia de definição de participantes, e vocês vão corrigindo, né? Se for alguma coisa na vida funcional, já vai corrigindo, que aí já vai surtindo efeito aqui, né? Visto que a gente tem aqui esses 5 dias para estar fazendo essa atividade. E conforme for, vocês vão refinando, né, vão afunilando unidade escolar por unidade escolar, a fim de que, quando a gente realmente começar, né, essa definição de participantes, já esteja com todos os quadros certinhos, né, com os professores, com os gestores, os coordenadores, todo mundo aparecendo nas unidades corretas. Então, nesse momento, nessa fase, a gente pede auxílio dos supervisores, né, na verificação se é de fato uma inconsistência, né, da avaliação de avaliação de desempenho ou se é uma falha na associação. Então, a primeira maneira de verificar isso é se é um professor, se as aulas estão associadas, se é um tipo de projeto, se está associado na atribuição especial, se é um afastamento diferenciado, se é uma designação, verificar a funcional primeiro e a associação. Estando tudo correto e mesmo assim não aparecendo, reportem para a gente, porque aí pode ser um erro sistêmico, né? Um erro sistêmico para que possamos corrigir antes do início da avaliação. Então, aqui a funcionalidade ela não muda, é a mesma funcionalidade que a gente utilizou na fase diagnóstica, né? A questão é que ela vai estar disponível apenas para checagem, né? Apenas para visualização, certo? Então, passando essa parte, né, da prévia, né, da definição de participantes, né, a gente começa de fato a fazer a definição, né? Aí aqui já o jogo começou aqui, basicamente, né? Então a gente tem de 28 a 31, né, de outubro para estar realizando essa definição de participantes. Ela vai ficar no mesmo menu, né? Só que agora vocês vão ter que acessar lá, né, o diretor, né, avaliador, ele vai ter que acessar lá essa definição, né? Por isso que a primeira fase é a definição desse diretor avaliador. Aí esse diretor avaliador, ele acessa, né, na mesma funcionalidade, e verifica lá se as escolas estão carregando lá, de acordo com o segmento, né, os responsáveis corretamente, tá? Aqui, a gente desmembrou aqui o que aparece nesse campo segmento, né? Que assim como na avaliação de desempenho diagnóstica, vai estar aparecendo lá os alunos dos anos finais, iniciais, ensino médio, os CGPACs, os coordenadores, os diretores, os professores, que no caso é de disciplina, né, comum, né, que a gente chama, entre aspas, né, de regulares, e os professores de projetos, e também os vice-diretores, né. Então, ele vai ter que fazer essa análise, né, aqui, no caso, é para ele definir quem deve estar participando e na condição de quê. Então, ele vai selecionar um grupo no segmento e vai fazer essa análise. Se todo mundo for participar, ele não faz alteração nenhuma, tá? Porque aqui, como na diagnóstica, o sistema vai trazer todo mundo carregado como participante, e aí cabe lá ao diretor avaliador retirar quem não deve participar de acordo com os critérios, né, estabelecidos lá na resolução e na portaria, correto? Então, aqui, né, como a gente estava dizendo, ele vai ter lá, né, no canto direito, né, 2 colunas lá, né, de avaliado e avaliador. E ele vai ter que selecionar, né, esse profissional, né, esse perfil. A atuação, né, do profissional. Se ele vai estar atuando nessa avaliação de desempenho e em qual condição que ele vai estar atuando, né? Isso aqui é igual a como ocorreu na fase diagnóstica. Aqui tem o que tem de novidade aqui, tá? A gente fez aqui, com base nos estudos, né, com base nas nossas experiências lá com a avaliação diagnósticas, a gente percebeu que teve um grande número, né, de servidores que não participaram da avaliação por conta de terem sido removidos, né? Ou às vezes por algum equívoco ali do diretor na hora de estar fazendo essas definições e tudo mais, porque tinha um botão que tirava todo mundo. Não sei se vocês lembram, né? Tinha uma opção de você tirar todo mundo, né? O que faz sentido, geralmente pensa assim, de repente uma turma foi encerrada, e você tem que retirar todos os alunos, então era mais prático ter um botão que retirasse todo mundo, né? Um ícone. Só que a gente viu que a gente teve muito problema com isso. Então, o que a gente fez? A gente fez um aprimoramento aqui nessa funcionalidade, a gente retirou essa opção, né, de selecionar todo mundo de uma vez ou retirar a seleção de todo mundo de uma vez, e toda vez que uma pessoa é retirada da avaliação, tem que ser inserida aqui uma justificativa, tá? A justificativa aqui, ó, isso tá aqui no próximo slide aqui. Então, a princípio, vem todo mundo carregado como participante, eu cliquei lá para retirar a pessoa ou na condição de avaliador ou de avaliado,
eu preciso dar uma justificativa, tá? Eu coloco uma justificativa lá, um texto simples, só explicando, né? Às vezes a pessoa ela se enquadra naqueles itens, né, dispostos lá na portaria, às vezes está em licença saúde e tudo mais, né? E aí você cadastra aqui e salva, né? Aí vamos retomar, então, nessa questão da licença, né? Uhum. Então, se há um servidor, um professor em licença, ele será retirado da condição de avaliador, e a justificativa seria, se encontra em licença médica de tantos dias, mas ele deve permanecer como avaliado, né? Em que condição que eu tiro alguém de ser avaliado? Quando a pessoa não está mais na unidade escolar, quando, por exemplo, ela está fora da data básica, a gente já falou, se é um contrato de segundo semestre, é um contratado de segundo semestre, ele nem será avaliador, nem será avaliado. A justificativa, contrato celebrado em setembro de 2025. Então, a justificativa vai ser o motivo pelo qual você está retirando a pessoa da participação como avaliado ou como avaliador. Isso mesmo. Então, aí seguindo aqui, né, assim como na avaliação diagnóstica, a gente, após, né, a definição de todos os participantes, né, lá na funcionalidade de definir participantes, a gente vai lá para aquela funcionalidade de gestão de avaliadores, né? Aqui no gestão de avaliadores, ela tem a principal motivo, né, na verdade, da existência dessa funcionalidade é para organizar, né, os avaliadores e os avaliados de acordo com um turno de atuação. Porque aqui em sistema a gente não consegue endereçar corretamente, né, os questionários se de repente você tem um vice-diretor que ele atua em outro período, né, de funcionamento da escola, né? Então aqui que vocês fazem esse endereçamento, né? Então acessando lá, né, no mesmo menu da funcionalidade de avaliação de desempenho, vocês vão lá na gestão de avaliadores, né? Isso aqui é uma funcionalidade que o diretor avaliador tem que vai operar, né? Ele que vai fazer aqui esses ajustes. Aí ele vai selecionar lá a diretoria de ensino, a escola e vai selecionar um avaliador, né? Aí, por exemplo, ele seleciona uma turma inteira, vamos supor, ele coloca lá a turma e seleciona uma turma inteira e coloca assim, olha, essa turma aqui, ela é uma turma de período da manhã, ela não pode avaliar alguém, tipo a partir do 28, um né? vice do período noturno, porque ela não tem contato. Sim, então eu tenho que retirar essa opção. E aí é aqui que vocês vão conseguir estar fazendo essa atividade. Então, realizou a pesquisa, ele vai carregar, né, todo as funções gestoras ali da unidade, né? Lembrando que o diretor da escola ele não aparece aqui porque ele é avaliado por todo mundo, tá? Então, o diretor da escola ele não vai aparecer aqui para estar fazendo para retirar da parte de responder os questionários. Então, aqui. Ele não pode ser retirado, nenhum avaliador pode deixar de avaliar o diretor. Isso. Então, porque, em tese, todos devem ter contato com o diretor, ele não fica fixo a um turno. Exatamente. Então, aqui, por exemplo, né, eu selecionei lá uma turma ou até um professor que atua no período da manhã, e aí não faz sentido ele avaliar um vice-diretor do período noturno. Então, aqui que você clica ali no sim ou não, e aí tira essa avaliação, né? Então, ele não vai responder, não vai avaliar esse profissional, né? Apesar do vínculo da unidade e tudo mais. O mesmo se aplica aqui aos coordenadores, tá? A pergunta que a gente tem que fazer por trás na hora de selecionar ali é se a pessoa tem contato, né? Ela tem contato, ela interage com esse gestor. Isso. Então, quem tem contato com esse vice-diretor? Quem tem contato com esse coordenador? Em especial, considerando o turno, né, de funcionamento da escola, o turno em que esse professor ou que essa turma está atuando. Exatamente. E aqui, ó, basicamente explicando isso, né? Se você mudar a chave seleção de sim para não, né? Aí ele vai ficar com um N vermelhinho ali, né? Isso quer dizer que aquele participante selecionado, ele não vai avaliar esse vice-diretor que a gente selecionou aqui nos nossos testes aqui, né, para fins de ilustração para vocês. Então, é assim que funciona. E aí, isso tem que ser feito também com todas as turmas e com todos os professores da unidade, tá? Quem é responsável por essa inserção aqui, né, por esse cadastro, né, aqui é o diretor avaliador. Por isso que a gente volta aqui na tecla de que a gente só inicia todo o processo de avaliação de desempenho quando essa figura é definida pela unidade regional de ensino, né? Por isso que a gente fala que sem uma coisa a gente não consegue iniciar a outra. Vale ressaltar que nós estamos definindo o diretor avaliador, não o diretor que será avaliado. Então,
O diretor que será avaliado é o diretor que está designado, né, ou titular de cargo do cargo de diretor, né, na sede. Então, o diretor avaliador é alguém que vai ser o agente, né, a pessoa que vai ter o acesso para gerir a avaliação de desempenho e responder os questionários, em especial nos casos onde não há um diretor ou há algum impedimento que o mesmo faça isso. Mas, nas unidades em que não há diretor, então, ninguém será avaliado na condição de diretor. E nas unidades em que o diretor está com algum impedimento temporário, como, por exemplo, uma licença, ele será avaliado enquanto diretor. Porque quem está em licença é avaliado, só não avalia. Exatamente. Então, seguindo aqui para algumas orientações, né? Ó, quais situações devem ser colocados o N, né, na chave de seleção, né? Aí, é basicamente o que a gente estava comentando aqui, né? Que essa funcionalidade ela serve para organizar os participantes conforme o período de atuação, né? Se tem ou não contato com aquela figura ali na unidade escolar, né? Então, a gente colocou um exemplo aqui de um vice-diretor noturno, que somente os professores e turmas do noturno devem responder os questionários a respeito desse vice-diretor. Então, é nesse sentido que essa funcionalidade existe, né? Ela é para ajudar no parâmetro, é um ajuste fino do parâmetro, já que está todo mundo definido como participante, agora ela vai fazer um ajuste fino ali de quem localiza quem visualiza quem, né? E quem tem, Contato com quem tem contato com quem e pode ali avaliar nessa avaliação de desempenho. Então, a gente vem aqui, né, para os pontos de atenção, né, referente à definição de participantes, né? Um ponto de atenção aqui, né, conforme a avaliação de desempenho diagnóstico, né, não há um botão de salvar na definição de participantes, né? Vocês percebem, não sei se vocês se lembram, mas assim que vocês selecionam, né, se aquele participante ele vai ser avaliado ou avaliador, o sistema ele carrega, né? Ele aparece aquela tarja vermelha de salvamento porque é automático. A partir da seleção, né, dessa chave, né, que aparece ali, né, dessa caixa de seleção, melhor, já aparece aquela tarja azulzinha de processamento e em seguida já a tarja verde de salvamento. Então, nesse sentido, no final, assim, não precisa salvar o procedimento, né? Conforme vocês vão realizando, ele vai salvando um a um, conforme forem inserindo, né? No segmento diretor de escola, o sistema irá apresentar o diretor de escola como avaliado e o servidor que foi cadastrado na funcionalidade de definir o diretor avaliador como avaliador, né? Então, é isso que a Danusa tinha acabado de comentar aqui, que aí, nesse sentido, se eu tenho uma unidade escolar que possui lá um diretor, né, que ele está ocupando lá, né, o cargo do diretor, mas por algum motivo não será ele que vai ser o diretor avaliador, o sistema vai trazer os dois, um na condição de avaliado e outro na condição de avaliador, tá? Então, isso não vai ser um erro, vocês vão ver lá na definição de participantes que vão ter 2 diretores de escola, ok? Seguindo aqui os pontos de atenção, a caixa de seleção que remove todos os membros do segmento com apenas um clique foi retirada, né? Conforme a gente estava dizendo lá na parte de ajustes nos sistemas, né? Foi uma coisa que a gente aprendeu com a diagnóstica, então a gente tirou, né, essa funcionalidade daqui, né? Se for necessário remover uma turma inteira, o diretor avaliador deverá remover os alunos um a um e inserir justificativa. Nesse caso, ele pode colocar a mesma justificativa para otimizar o processo, mas ele vai ter que colocar para todos, tá? A gente sabe que isso aqui é um pouco moroso, a gente já não acha que vai ter tanto, né, nesse sentido assim de retirada de turmas inteiras, mas é para a gente não acabar indo no mesmo sentido que ocorreu ali na avaliação diagnóstica, tá? Porque a gente teve muito caso de turmas que não participaram da avaliação por terem sido removidas na definição de participantes. Todos os participantes de cada segmento estarão marcados como selecionados para participarem da avaliação de desempenho final, tá? Nas condições de avaliados e avaliadores. Então, conforme a gente disse anteriormente, a princípio o sistema carrega todo mundo como participante, e aí cabe ao diretor avaliador, né, que foi cadastrado lá na definição do diretor avaliador, retirar aqueles participantes que não deverão participar, né? E aqui, né, ressaltando aqui, né, a gente está frisando nesse ponto que é responsabilidade do diretor avaliador fazer esse procedimento de definição de participantes, tá? Então, primeiramente, define aqui, ó, um ponto de atenção, né, porque o prazo para estarem realizando esse procedimento é o mesmo, né? Tanto de definição quanto do diretor avaliador. Então,
a gente recomenda que primeiro definam o diretor avaliador para depois estarem fazendo a definição de participantes, tá? Porque a competência dele está fazendo esse procedimento. Exatamente, pessoal. Então, assim como o Luiz apresentou aqui, né, nós estamos, então, implementando mudança, implementando ferramentas justamente para poder sanar questões que foram apresentadas para nós, o método da diagnóstica, né, tudo isso serve de forma auxiliar nesse processo que vai ser a avaliação final. E, é claro, é necessário informar que, por questões de sistema, há momentos em que é necessário que esses dados que nós recebemos, né, tanto da definição de participantes quanto do envio dos questionários, nós temos processamento de dados, que não parte nem de nós, parte da equipe do suporte mesmo, né? Então, é necessário informar em questão de calendário que, a partir no dia específico de 3 de novembro, não vai haver ação por parte dos participantes, né, da avaliação de desempenho final. Esta data em específico está sendo reservada para que o processamento das informações parametrizadas nas funcionalidades definição de participantes e gestão de avaliadores sejam aglutinadas, sejam recebidas pelo sistema, porque ocorrendo a definição de participantes e também sendo realizada a gestão dos avaliadores, nós estamos criando, ou seja, criando o endereçamento dos questionários, ou seja, então definimos quem vai receber, agora o sistema precisa coletar todas essas informações para poder direcionar corretamente quem vai receber o questionário. Então, para isso, nesse dia específico, dia 3 de novembro, não vai haver uma ação, porque o sistema precisa desse dia, dessas 24 horas, para pegar essas informações de quem vai receber, para justamente começar a direcionar, a endireitar isso, tá bom? E, claro, após esse processamento, os questionários são entregues aos participantes conforme os parâmetros definidos pelo diretor avaliador, ou seja, aquela ação que o Luiz estava comentando, o diretor avaliador agindo lá atrás, quando ele foi indicado, de definir quem vai participar ou não. Quando ele faz essa definição, ele está justamente criando esse momento, ou seja, quem vai receber o questionário e quem não vai. Feita essa ação dele, o sistema lê isso e começa e faz o processamento desses dados nessa data para que todo mundo que foi definido receba, né, como avaliador e avaliado os devidos questionários, tá bom? Então, é importante frisar essa data, porque aí a gente não age quem age ao sistema, tá bom? E sobre o preenchimento dos questionários, ele vai ocorrer no dia seguinte, no dia 4, né? 4 de novembro até o dia 18. Então, a gente tem esse período grande, como a Danusa mencionou anteriormente, ele foi aumentado, foi alargado para permitir que todos os questionários, né, que forem endereçados sejam preenchidos, tá bom? Nós sabemos que nesse período também há o provão seriado, em alguns dias em que não há aulas, os estudantes não estão na escola, então a gente pede que haja uma organização do cronograma, né, de modo a viabilizar que os estudantes tenham acesso ao preenchimento dos questionários. Sim, justamente para permitir que ocorra esse período tanto do preenchimento quanto que o provão do seriado ele precisa ocorrer também. Então, ou seja, são coisas ocorrendo em paralelo, tá? E aqui, como a gente já apresentou anteriormente, né, só rememorando, né, dentro das nossas funções dentro da sede, né, para nós chegarmos nesse momento de avaliar a equipe, né, ou seja, chegou o meu questionário, eu preciso avaliar, eu vou com o meu login na sede, eu vou procurar pela funcionalidade avaliar a equipe dentro da aba gestão escolar, avaliação de desempenho, avaliar a equipe, ou seja, vocês vão relembrar que dentro da gestão escolar vai aparecer a aba de avaliação de desempenho, a aba de avaliação e, por fim, avaliar a equipe, sequencialmente, tá bom? Então, mantém-se, né, esse mesmo caminho. Ao acessar a funcionalidade, né, que a gente está apresentando aqui, é necessário verificar se os dados estão corretos, ou seja, se você, enquanto o aluno, né, está logado, né, na instituição correta, na unidade correta, o professor está alocado na escola de fato que ele é atuante, o diretor de escola, enfim, isso é necessário ficar ciente disso, ficar atento, né? Porque caso aconteça algum erro de sistema, qualquer coisa, a gente tem que ser notificado quanto a isso, né? O professor, ele atua na escola A e está aparecendo para ele avaliar a escola B que ele nem faz parte, né? Por exemplo, isso poderia ser um problema, por isso é necessário estar atento quanto a isso, tá bom? Aqui, Pedro, só complementando o que você está dizendo, tem um ponto de atenção aqui que é referente aos alunos, né? Porque o aluno ele vai fazer essa avaliação de desempenho lá na unidade escolar, né? Então, eles vão utilizar dispositivos compartilhados, né? Acredito que numa sala específica lá. Então, tem que lembrar, né? Tem que passar essa orientação lá para o pessoal que estiver organizando, né, esse evento na unidade escolar, de que eles realizem o logout, tá? Então, os alunos vão lá, eles vão com a senha deles lá, né? Hoje é conta Gov, né? Aí eles logam
fazem a avaliação de desempenho, ao final eles têm que sair, tem que clicar em sair. Não basta Né? fechar. Não basta fechar o navegador, tem que clicar em sair para que o próximo aluno entre lá, faça login e faça avaliação, porque a gente teve, né, alguns relatos também na diagnóstica, o pessoal comentando que ao acessar os questionários estavam aparecendo preenchidos. Não estava aparecendo preenchido, eles estavam acessando lá e eles não verificavam que eles estavam numa conta que já tinha realizado o procedimento. Por quê? Porque esqueceram de realizar esse procedimento de sair, né, para que o próximo usuário pudesse realizar o login, tá? Então tem um ponto de atenção aqui, né, que a gente pede aqui para os pontos focais, está multiplicando, né, enfatizando aqui nesse sentido, né, para não cometer esses mesmos erros de procedimentos da diagnóstica. Exatamente. Muito importante esse ponto, realmente recebemos, né? Então a gente precisa ficar atento quanto a isso também, tá, pessoal? Então, feito tudo isso, adentrando no ambiente de avaliação, né, vão ser apresentadas as avaliações realizadas, as avaliações pendentes, as categorias disponíveis. Então, utilizando o exemplo aqui da Uridia Taboão da Serra, da Escola Amélia dos Anjos de Oliveira, ali estaria apresentado, né, como ainda a pessoa acabou de entrar. Então, vai aparecer ali, avaliações realizadas, zero, ainda não avaliou ninguém. Avaliações pendentes, tudo que ele precisa avaliar. E a categoria para avaliação, como a gente lembra, né, temos diversas, né? A que a gente está utilizando aqui é de professores sobre equipes gestoras, conforme o que está disposto na resolução 83 quanto às matrizes, de quem avalia e quem é avaliado, né? Então, isso, da mesma maneira que estava na diagnóstica, permanece aqui também, mas de forma a relembrar, tá bom? Fiquem atentos quem possui dois DIs, né? Muitos docentes possuem dois vínculos, e a ideia é que, ao entrar para avaliar, esteja bem claro qual é o vínculo que ele está avaliando. Exatamente, pois a depender do cargo, do perfil, serão avaliações diferentes, e até apresentam-se aqui, né? Eu até tinha comentado com vocês das diversas conforme as matrizes da Resolução 83, aí constam-se aqui, né? As categorias, né, dos perfis dos participantes, a condição de avaliadores relacionados, né? Esses perfis dos participantes na condição de avaliados, né? Então temos, claro, né, os diretores sobre equipe gestora, diretor sobre professores, diretor sobre professores de projetos, equipe gestora sobre diretores, estudantes sobre equipe gestora, estudantes sobre professores e professores sobre equipe gestora, ou seja, direcionando, né, quem avalia quem e quem é avaliado por quem. Então tem essa informação lá também, comandando usa reforço, é necessário estar atento ao DI, porque a depender o mesmo participante ele pode ser docente numa escola e diretor em outra. Isso pode ocorrer, é necessário estar atento a isso, tá bom? E claro, após a seleção dessa categoria, a sede vai lá e ela cria, né, esse ambiente, né, essas matrizes prontas para a pessoa poder realizar a avaliação, apresentando os profissionais e os questionários, né? Também temos mais um aprimoramento na funcionalidade, que é importante também, que é quando nós nos deparamos com a opção de não se avaliar, né? Porque ela existe, né? Ou seja, uma vez que você clica lá, você está admitindo, né, que você não tem ali o conhecimento necessário para realizar a avaliação quanto àquele participante, então ao clicar em não se avaliar, a avaliação dessa pessoa em específica, ela fica travada, né? Ou seja, não computa mais, pois é entendido que você não mais consegue atuar quanto a isso. O que acontece? Isso já tinha, mas aí nós, para também termos questão de respaldo, nós estamos também colocando Uma uma ferramenta, condição, uma uma funcionalidade. funcionalidade condicionante que informa que uma vez que nós clicamos no botão não se avaliar, vai aparecer também um campo de justificativa. Então, como vocês podem estar percebendo, a gente está criando vários dispositivos que estão sempre retornando essa função do campo de justificativa, para que nós possamos ter o respaldo quando necessário, ou seja, teremos um lugar por onde poderemos ver o motivo da ação indicada para ninguém poder dizer que fez porque fez sem querer. Então, não pode, tá bom? Então, ao fazer isso, vai aparecer também um campo de justificativa onde poderá ser informado. Então, se acontecer, por exemplo, é um diretor que não conhece de fato desses profissionais, aí nós chegou nesse professor, eu não conheço, não acompanho o trabalho dele, eu não me sinto confortável para avaliar quem eu não conheço, vai clicar em não se avaliar, por exemplo, e vai justificar por não conhecer o trabalho deste profissional. Optei pela opção não ser avaliar por sentir que não tenho subsídios suficientes para tal. Então, isso surge também como uma nova ferramenta, tanto para criar o respaldo quanto o controle. Tá bom, gente? E, como vocês podem lembrar, são sempre aquelas três perguntinhas que são mensuradas, né? E, por fim, nós temos a pergunta de validação, que ocorre ali numa escala de 0 a 10, como vocês podem ver. E lembrando que
para aquele que tiver vai ser adicionada a função não se avaliar, vai aparecer esse joinha que está aparecendo ali, porque está mostrando que como foi travado, entre aspas, a avaliação dele, então não vale também uma pergunta de validação, tá bom? E não menos importante, de fato, muito importante, realizado todos esses procedimentos, é necessário clicar no botão salvar, porque senão não dá, não ocorre de fato a finalização desse processo. Então, é muito importante clicar ali no botão salvar que fica ali embaixo, está marcado em vermelho, com aquele símbolo daquele disco rígido, tá bom? Isso é muito importante. Isso. Aí, após, né, como de praxe aqui, quando a gente tem um acúmulo de informações, né, para a gente fazer o processamento dessas informações, a gente utiliza ali um dia, né, para a equipe técnica, né, da Prodesp estar reunindo essas informações e compilando elas e endereçando todos esses dados, né, para um lugar específico, que no caso aqui seria o painel. Então, assim, no dia 19, né, a gente tem ali o encerramento, né, da parte de preenchimento dos questionários, no dia 18. Então, no dia 19, a gente tem esse processamento de dados. Aqui é um ponto de atenção aqui que é diferente da avaliação diagnóstica, é que aqui a gente vai fazer de uma vez, né, todo o procedimento. Então, tanto os professores de projetos quanto os professores de disciplinas regulares, né, eles vão estar participando num único período, juntamente também do diretor das unidades escolares, né? Então, a gente tem todos os participantes, né, ali participando, né, da avaliação de desempenho, e ao final, no dia 19, a gente tem um processamento dessas informações, né? Então, a gente coloca aqui que não há uma ação por parte dos participantes da avaliação de desempenho final de 2025, esse dia fica reservado para processamento das informações inseridas na funcionalidade avaliar equipe. Aí, após esse processamento, os painéis de resultados estarão disponíveis, né, para consulta dos diretores avaliadores e dos dirigentes, tá? Assim como na diagnóstica, ok? Então, seguindo aqui com o cronograma, né, a gente tem lá a finalização no dia 19, aí no dia 20 é feriado, Feriado. né? É um 21 feriado, emenda do feriado feriado. prolongado, por isso que a gente retorna só na segunda-feira, no dia 24. Aí a gente tem de 24 a 26 de novembro, consulta ao questionário respondido. Então, isso aqui também é um aprimoramento em relação à avaliação de desempenho diagnóstica. O que ocorre aqui? A gente elaborou, né, e viabilizou aqui que fosse possível consultar as avaliações realizadas. Então, aqui também o diretor avaliador ele vai poder acessar no mesmo ambiente de avaliação, né? Então, ele vai lá, gestão escolar, avaliação de desempenho, avaliação, avaliar equipe. Só que agora, em vez de selecionar avaliar equipe para estar realizando a ação de avaliar, ele vai em consultar avaliações. E aqui no consultar avaliações, ele vai poder ver o que ele colocou de resposta, né? Ele consegue ver o que ele pôs de resposta nas perguntas, né, das dimensões cadastradas e também na nota de validação. Nota de validação ele também consegue verificar as justificativas, caso tenha retirado alguém da avaliação naquela funcionalidade que o Pedro comentou, né, de não ser avaliar, né? Então ele também vai conseguir consultar essas informações, né? Isso vai ajudar, né, os diretores para que eles tenham esse registro. Então, eles não precisam tirar Isso. print, guardar na hora que estão respondendo, né, porque eles vão registrar, vai salvar, o período vai fechar, porque o painel vai ser disponibilizado para eles verem, e eles podem voltar lá para consultar se está de acordo ou não com a avaliação que foi escrita ali, né, que foi registrada ali por eles. Exatamente. Lembrando que a resposta do diretor é sempre em trio gestor, né? Na verdade, é a resposta do comitê. O coordenador, o vice, eles se reúnem em comitê, mas ela é registrada apenas no perfil do diretor avaliador em um questionário. Então, para ter ali os registros e poder fazer a consulta desses registros, ficará disponível essa nova funcionalidade, que é a consulta das avaliações. Exato. Então, aqui, né, falando a respeito da funcionalidade, ele acessa lá no mesmo ambiente da avaliação de desempenho, só que ele clica lá em consultar avaliações, né? Aí aqui tem um outro ponto aqui que eu acho que vai ser de grande ajuda aqui para o diretor e para a rede de ensino como um todo. Ele não vai conseguir só verificar o ciclo vigente. Então, aqui ele também vai conseguir verificar ciclos anteriores, né? Então, a gente teve a avaliação diagnóstica, ele vai conseguir verificar aqui todas as respostas que ele colocou lá, né, na avaliação de desempenho, né? E também ele vai conseguir ver a avaliação final assim que todos os dados
forem processados, né? Esse aqui não vai estar disponível antes do dia 24, tá? Por conta daquela etapa, né, de processamento das informações que fica por responsabilidade da equipe técnica lá da Prodesc, né, conforme eu havia dito aqui anteriormente. Então, acessando a funcionalidade lá, ele seleciona o ciclo da avaliação e automaticamente embaixo vai estar carregando as informações, né? Então, é da mesma maneira que ele visualiza quando ele vai realizar a avaliação, tá? As mesmas telas, a única diferença é que ele não vai conseguir fazer alterações, né? Ele vai estar lá como se fosse um perfil de consulta. Tudo né? congelado como já foi registrado, não cabe alteração nesse momento, apenas consulta. Isso, exatamente. Então, aqui a gente pegou um exemplo aqui de Campinas Oeste, aí aparece aqui avaliações realizadas, né? 11 avaliados, 0 pendências, né? E aqui está selecionada a categoria professores sobre equipe gestora. Então, assim, o sistema é o mesmo, né? Que ele já está familiarizado por conta da avaliação de desempenho, então ele não vai ter que meio que aprender a mexer para fazer uma consulta. É a mesma coisa, né? Da mesma maneira que está organizado o realizar avaliações. Apenas o diretor avaliador terá acesso a essa funcionalidade. Os professores não conseguirão ver as avaliações que eles preencheram. Essa ferramenta é somente para subsidiar a equipe gestora. Exatamente, né? Então a gente destaca aqui que apenas o diretor avaliador ele vai ter acesso aqui, tá? A essa funcionalidade. Agora falando aqui da visualização dos painéis, ela também vai estar disponível entre 24 e 26, né? Só que ela vai estar em outro menu. Então a gente fala lá, o menu que vocês já conhecem também, por conta da avaliação de desempenho diagnóstica. Eles ficam localizados lá na gestão escolar, avaliação de desempenho, painel, avaliação, desempenho final. Né? E aí, por segmento, né? Vai ter a opção de diretores, equipe gestora, os professores de projeto e os professores, né? Que seriam de disciplinas ali regulares. Tá? Então, mesma coisa. Quem vai ter acesso? Diretores avaliadores e dirigentes das unidades regionais de ensino. Então, os avaliados não verão ainda os painéis, somente os superiores imediatos, Exatamente. diretores, avaliadores e os dirigentes regionais. Não que eles nunca terão acesso. A gente fala que Em seguida, nessa primeira etapa, ainda não. Nessa etapa, eles não terão acesso, tá? De 24 a 26, o acesso às informações são só para os superiores imediatos. E essa visualização é importante nesse momento, os diretores observem se está faltando algum painel, se tem algum dado muito incorreto, se tem alguma coisa que está errada, para poder fazer esse reporte, né? Às unidades regionais e as unidades, elas relatarem para a gente se tem alguma inconsistência. Exatamente. Então, aqui, ó, é uma explicação de como vai estar organizadas as informações no painel. Tá? E já está explicado na portaria também. Isso. Todo o texto está na portaria 1, alterada pela 2. Isso, aqui não tem nenhuma informação nova. Nova no sentido... Inédita, né? É diferente da diagnóstica, mas já está publicado em Diário Oficial, de acordo com as portarias, tá? Então, a gente tem ali o período da frequência, né? Que ela mede de 3 de fevereiro de 2025 a 30 de setembro de 2025, né? A gente vai ter ali um período, né? Ele atribui a nota desse período de 0 a 100%. Então, um ponto aqui já de diferença em relação à diagnóstica é que aqui não são números inteiros, né? Que são percentuais, né? Então, a gente tem aqui de 0 a 100% na frequência. Isso, na verdade, isso está igual. Frequência né? Não, presença. Presença, isso. Muito bem colocado, na presença, né? Só que aí na formação a gente já começa a ter as primeiras mudanças, né? O que tem na formação? Nós só vamos voltar na presença, Luiz. Lembra que o conceito é o conceito de presença em sala de aula, que é diferente de frequência ou assiduidade, tá? Então, é aquele conceito de presença que vem na confirmação de participação, já estava na avaliação de desempenho diagnóstica, em que toda e qualquer falta é descontada. Isso. Desconta-se apenas aquilo que está de efetivo exercício na unidade escolar. Né, descontando apenas para esse cálculo convocações em orientações técnicas e convocações para jogos escolares. Todo e qualquer tipo de ausência é descontado. Então, é o critério presença e não a frequência ou assiduidade. Exatamente. Então, seguindo os critérios aqui, a gente vai para a formação. Aí já tem a primeira mudança em relação à diagnóstica, né? Na diagnóstica, a gente tinha lá somente o Multiplica, né? Que era o programa Multiplica, e a validação era concluinte ou não concluinte. Aqui, a gente mudou, né? Fica agora como formação, e a gente agregou, né, outras opções dentro desse mesmo critério. Então, a gente tem o PDA, que é o planejamento de aula. Isso, planejamento de aula, né? Aí tem o Multiplica, né? E tem o Escola de Gestão e Pós-Graduação do SESI. E como é que ficou organizado aqui?
o planejamento de aula ele equivale a 20%, né? E o Multiplica Escola de Gestão e Pós-Graduação do SESI equivale a 80%. Se a pessoa tem o máximo de ambos, ela está 100% nesse critério aqui, ok? Aí a gente vai para o atingimento do bônus, né, de 2024, o mesmo utilizado na avaliação de desempenho diagnóstico. Então, vai ser a mesma informação. A única diferença aqui é que lá ele estava de 0 a 10, aqui ele vai estar de 0 a 100%. E a gente considera 100% o quê? A meta ouro. Então, se o professor ele atingiu a meta ouro, ele está 100%. Se ele atingiu a meta diamante, ele está 100%. Tá? Porque o teto aqui é 100% na meta ouro. Ok? Isso. Então, a base agora não é de 0 a 10, e sim de 0 a 100%. Tudo de 0 a 100%. Tudo aqui em percentual. A gente vai para a avaliação dos estudantes, né? Que aí é os mesmos critérios aplicados na diagnóstica. A única diferença aqui é que está de 0 a 100%. E a avaliação do trio gestor, né? Ou a avaliação dos professores. Se for um painel de diretor. No caso, se for um painel de diretores, também de 0 a 100%. Ok? Aí a gente já deixa aqui claro também, de acordo com a portaria, que qual que é o cálculo, né, para fins de farol desse painel de nota aqui. Final, né? Nota que vai final. gerar o farol. Exatamente. É uma média simples entre esses 4 elementos aqui, tá? Então, pega esses 4 elementos, soma e divide por 4, chegamos numa média simples, e aí a gente atribui um farol de acordo com essa média simples. Que é então, vai ser a média simples entre os indicadores que constam no painel. Então, haverá docentes em que a média simples vai ser entre 3 indicadores, porque eles não possuem atingimento do bônus, Isso. né? Não possuíam disciplinas ou turmas tarefáveis. Haverá painel em que não terá avaliação dos estudantes, como o caso dos projetos. Então, será a média simples entre os demais indicadores. Isso. Então, a gente não pode afirmar que é dividido por 4, porque depende de quantas colunas a pessoa tem, né? Para não gerar esse erro, né? Que às vezes repete, divide por 4. Não, é a média simples entre os indicadores dispostos ali no painel, que pontuam no painel. A gente tem 2 slides que vão explicar melhor, e tem ali agora em texto, né, Luiz? Importante. Isso. Então, a gente tem um ponto de importância aqui, né, para falar a respeito aqui do resultado, né, dos painéis. Então, primeiro, presença. A gente considera, né, como frequência em sala de aula nos dias letivos efetivamente trabalhados no período de 3 de fevereiro de 2025 a 30 de setembro de 2025, ok? Formação, que é onde tem a primeira mudança aqui, né, será atribuída a seguinte composição. Então, é 20% na realização do planejamento de aula e 80% na conclusão dos 6 módulos do curso de Escola de Gestão, né? Ou efetiva participação no programa Multiplica, como cursista ou como multiplicador, no primeiro e segundo semestre de 25, ou ainda como aluno de pós-graduação em matemática do SESI. Aqui só uma explicação. Diferente da confirmação de participação, a leitura da participação do Multiplica não será como concluinte ou não, com base no certificado, nada do tipo. Até porque, segundo semestre de 2025, ainda não tem nem certificado. E nem o primeiro semestre de 2025 tem o certificado ainda. Então, a leitura da efetiva participação do docente no programa Multiplica, primeiro semestre ou segundo semestre, ela vai vir direto da base da EFAP. E não será participou ou não participou. Será o percentual de participação nos encontros. Então, cada edição do Multiplica tem em torno de 14 encontros. Se o docente participou dos 14, 100%. Se ele Parou o som da luz. Parou o som. Deu um probleminha aqui. Então, se ele participou de todos os encontros, ele pontua 100% desse peso de 80%. Se ele participou de metade dos encontros, apenas 50% desse peso de 80%. Então, será o percentual de participação efetiva nos encontros. Se ele participou de um encontro, ele carrega um percentual. Ele desistiu, não terá certificado, mas ele carrega um percentual. E do planejamento de aula também será aferido até a semana anterior do painel. Então, é D-1. A EFAP vai mandar para a gente, né? Mandar direto para a Prodesp processar o percentual de participação. Se ele cumpriu todos os planejamentos de aula, ele tem 100%, que equivale a 20% desse peso formação.
E no próximo slide, a gente vai explicar o que ocorre para quem não faz planejamento de aula, né? Por estar numa condição de coordenador, de vice-diretor, ou, por exemplo, ser de uma disciplina que não possui o planejamento de aula na EFAP, né? Para que ele possa cursar. E também para os docentes que não participam do Multiplica por questão de não ter conseguido vaga, né? No Multiplica. Isso, né? Então, continuando aqui, né? Um outro critério que é atingimento do bônus, né? Que corresponderá ao índice de cumprimento de metas individuais utilizado para pagamento do bônus, sendo considerado meta ouro o percentual de 100%, né? Como eu havia dito ali naquele slide anterior com o painel. Aí aqui no ponto de atenção traz essa parte que a Danusa colocou aqui para a gente, né? Então, os docentes que não possuem o plano de desenvolvimento de aula, planejamento de aula na EFAP, eles automaticamente têm 10% nesse critério. Nesse não possui, não quer dizer que não faz, quer dizer que não há planejamento para fazer. Isso. No mesmo entendimento lá do não foi submetido. Né? Não foi submetido, não se aplica, não consegue realizar. Exatamente. E aí os docentes que não estão matriculados em nenhum dos cursos, aí Multiplica, o Escola de Gestão e o SESI, 40%. Tá? Okay. Essa decisão ela foi tomada pelo nosso próprio secretário, hoje de manhã mesmo, ele já bateu uma tela em relação a essa métrica para os docentes que não possuem o PDA, não é possível realizar o PDA, e para os docentes que não estão matriculados em nenhum dos cursos. Exatamente. Então, aqui a gente fala agora, né, a gente explicou ali como é que funciona a questão da média, né, a definição da cor do farol. Isso, né, e então aqui a gente vai falar o que isso vai representar quando a gente fala em cor do farol, né? Então, vocês já conseguem notar aí que a presença, ela continua sendo um fator determinante, né? Então, a gente, com base na presença, a gente já determina. Se inferior a 85%, a gente não aplica a regra de nota final, né? O farol desse participante, ele é vermelho, por conta do critério presença aqui, porque ele é um fator determinante quanto ao farol aplicado para cada participante. Se ele é igual ou superior a 85% e inferior a 92,5%, e a nota final for inferior a 50%, que é daquela média, né? Farol também vermelho, ok? Cor do farol vermelha, certo? Igual ou superior a 85% e inferior a 92%, igual o índice de trás aqui, só que a nota final é igual ou superior a 50%, muda para a cor amarela. Então, aqui a gente percebe que a gente tem duas frequências iguais. Na mesma faixa de presença. Na mesma faixa de presença, só que a nota final, né, que é aquele percentual lá com base na média, né, ela é diferente. Então, aqui muda a cor do painel. Aí, voltando lá para a presença, a gente tem igual ou superior a 92%, 92,5%, só que a nota final é inferior a 50%, vermelha, ok? Mesma faixa de frequência, igual ou superior a 92%, 92,5%, e nota final igual ou superior a 50% e inferior a 70%, então ele fica ali 50% ou 70%, ou 69,999, né, que ele coloca inferior a 70%, amarela, certo? Né? Então a gente está ali na mesma faixa de frequência, só que notas também diferentes, vai para o amarelo. Igual ou superior a 92,5%, ou seja, mesma faixa de frequência, de presença, só que a nota final é igual ou superior a 70%, farol verde, ok? Isso aqui também não é novidade, tá lá dispostos nas portarias. O que mudou em relação à avaliação diagnóstica? Que a faixa de presença, ela foi alterada, né? Ela subiu um pouquinho, mas também é uma decisão que foi publicada já em portaria. Então, os limites, né, entre as presenças para definir as faixas, ele foi aumentado em relação à avaliação diagnóstica e a mudança da escala da nota final, que agora é de 0 a 100%. Antes era de 0 a 10, agora é de 0 a 100%. Exatamente. O último já. Então, aí aqui, né, chegando aqui já ao final da nossa orientação, da nossa reunião de trabalho, o que a gente quer padronizar com a rede, né, a respeito das solicitações. Então, assim, constatou algum problema na avaliação de desempenho final na sede, o que fazer? No caso dos diretores de escola, vice-diretores e coordenadores, tem que encaminhar essa solicitação, né, de orientação para a supervisão de ensino responsável por sua escola.
tá? Então, a gente vai fazer centralizado, né, o caminho da informação das unidades escolares para as unidades regionais de ensino. E aí, para os supervisores, né, e os membros ali da unidade regional de ensino, né, encaminha suas solicitações aqui para a equipe da divisão de atribuição de aulas, né, o DAA, por meio do e-mail aqui, né, que é comob, um bemudo, ponto DAA, arroba educação, né, sem acento, sem tio, né, .sp.gov.br. Então, a ideia é que as UREs façam a primeira triagem, né? Isso. As unidades identificam algum problema, reportam para a URE, a URE verifica se de fato é um problema de usuário, verificação, né? E faça essa primeira triagem. Constatando que é um problema ou algo que vocês não estão conseguindo identificar, né? Aí vocês mandam para a gente, podem reunir os casos e mandar por e-mail. Vocês têm nossos telefones, podem nos contactar ligando. Vocês têm também a gente no WhatsApp. Mas assim, façam o primeiro filtro, né? Observem, não estamos achando como resolver isso. E aí reportem para a gente, né? Via e-mail. A gente tem aqui os pontos focais aqui em relação ao desempenho, que é o Pedro e o Luiz e o Ramon também, que retorna de férias na próxima semana, né? Mas todo o time aqui está preparado para poder identificar e tentar resolver. Estamos de plantão, né? Voltados a essa ação da avaliação de desempenho. Tá? Então, a gente pede que vocês façam a primeira triagem e enviem para a gente. E com o passar do tempo, a gente vai enviando mais tutoriais, mais Fale Conosco, mais orientações, né, com aquilo que vai surgindo. Essa reunião, ela foi com o intuito de apresentar passo a passo na sede o que será feito nessas etapas que estão dispostas na portaria 1 e 2. E aí, a gente vai deixar aqui para vocês um QR Code, né, com vocês enviem dúvidas em relação ao que foi apresentado aqui. Por quê? Nós vamos fazer um FAQ, né, com todas as dúvidas, perguntas e respostas e enviar o material para vocês. E, caso necessário, fazer uma outra reunião para esclarecimento. Mas a ideia hoje era passar tela por tela, mostrando e explicando as novas funcionalidades e o que deve ser feito passo a passo em cada etapa e quem é o responsável. Então, a gente vai chegar ao fim agora, passando por tudo isso, cumprindo o objetivo que a gente tinha se proposto, né? Para que toda a rede veja, e agora entrando, que a coisa vai começar mesmo, né? Quando a gente entrar, começar a olhar na sede, identificar problemas, vocês podem reportar. Mas se antemão já verificaram que tem alguma coisa que não ficou clara, vocês podem mandar nesse QR Code. E a gente vai marcar uma outra reunião de alinhamento. Ao final aqui, vamos encerrar a gravação e disponibilizar o vídeo dessa reunião e também todo o material aqui, esse PowerPoint, que vocês podem replicar, reproduzir na formação das equipes de vocês, acrescentar, editar o material para vocês, né? E além disso, em seguida, enviaremos esse FAQ, né, com as perguntas que não ficaram claras aqui na reunião de hoje. A gente vai criar esse canal sempre de comunicação. Então, a gente pede desculpas por não abrir a palavra hoje, ou o chat, porque a reunião já ficou extensa até 1h30, mas o objetivo era uma reunião de formação, uma reunião como se fosse uma live no CMSP, apresentando passo a passo como será. E aí, a partir disso, vocês podem enviar para a gente via QR Code. Então, a gente agradece, né, a paciência e o empenho de todos que estão nessa empreitada, né, que é a avaliação de desempenho. A gente espera e tem feito de tudo para que essa, né, versão, que é a versão final, ela seja um sucesso, que ela seja bem tranquila, que ela, né, que todos os problemas que nós identificamos na primeira, que eles sejam resolvidos. Então, há um esforço aqui do nosso time, né, que estou à frente aqui dessa divisão, mas com o time dos técnicos e junto com a Prodesp, para que o sistema esteja a nosso favor e não atrapalhando a execução da avaliação de desempenho. E a gente conta com as comissões, né, com os supervisores que vão replicar essa formação, né, e com o engajamento da rede para que a gente dê uma fluidez para essa avaliação de desempenho final. Tá? Mas a nossa orientação não se esgota aqui. Teremos vários outros momentos de orientação sempre que necessário, tá? Plantão de dúvida, a gente vai ver várias maneiras de conversar com vocês e vocês têm acesso a nós também através do WhatsApp, telefone e e-mail. Então, a gente encerra por aqui e agradece. Então, o QR Code está disponibilizado. A gente manda no grupo também dos pontos focais, com o link, para que vocês possam coletar as dúvidas e enviar dúvidas em relação à portaria 1 e 2, ao sistema, não ao que virá depois, porque depois teremos outras orientações.
tá? Teremos outras publicações e outras orientações. Então, dúvidas em relação a essa etapa, até o dia 26/11, tá? O que foi explicado aqui. Muito obrigada, gente, pela paciência e pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e uma ótima tarde.